quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem rápida. Eu sei que você quer pagar um churrasco com essa pessoa aí do seu lado. Se você está sozinho no seu banco aí, não apareça mais aqui sozinho, ou quando você sentar, tenta perto de alguém, não fica sozinho não. Quero ler com você Marcos capítulo de número 10, Marcos 10, 46. Palavra do Senhor, para mim e para você nessa manhã, diz assim, Marcos 10, 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto ao caminho um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe ao cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Só até aí. O tema da minha mensagem nessa manhã é: eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Sabe, querido, quando nós lemos esse texto, é um texto muito conhecido, muito famoso, é um texto que provavelmente todo cristão já ouviu falar dele. Um cego sentado à beira do caminho, Jesus entra numa cidade chamada Jericó, e quando ele sai daquela cidade, aquele cego ouve que Jesus estava passando por ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Certamente, aquele cego conhecia e sabia que Jesus era descendente de Davi. E a Bíblia diz que no reinado de Davi, o justo não mendigou o pão. No reinado de Davi, Davi foi um homem justo. No reinado de Davi, todos aqueles que precisavam eram acudidos, eram socorridos. E agora esse cego, ele clama por Jesus, o filho de Davi, ou seja, ele clama pela mesma compaixão. É certo que Jesus era um homem muito agitado, agitado que eu digo, não no seu espírito, mas na sua vida, muito corrida, muitas pessoas atrás dele, muitas multidões o acompanhavam, onde quer que Jesus chegava, tinha tumulto. O trânsito parava, tinha que chamar os amarelinhos, tinha que chamar a guarda municipal, tinha que chamar o povo e pôr barreira de proteção. Por quê? Porque Jesus estava passando por ali. É lógico que as pessoas seguiam a Jesus por causa dos seus resultados. Por causa de quê? Dos seus resultados. Jesus carregava em si a manifestação dos dons espirituais. Jesus carregava em si a manifestação do poder de Deus. Jesus carregava em si, sabe, querido, os seus dons ministeriais. Jesus era um homem que era completo por si só. A Bíblia diz que por onde ele passava, as coisas aconteciam. Agora, isso não foi num passe de mágica. A Bíblia diz que Jesus, quando nasceu e cresceu, ele vivia na igreja. Vivia onde, irmãos? Na igreja. E a Bíblia também diz que ele crescia. Quando ele começou a crescer, ele não crescia só em estatura, não. Ele crescia em estatura, mas ele também crescia em sabedoria. Ele crescia em graça, ele crescia em conhecimento, ele crescia em inteligência. E o texto de Lucas 1 ou 2, não me recordo, você vai ver lá, que ele alcançou graça. O que é graça? Favor imerecido, diante de Deus e dos homens. Tem gente que tem o favor de Deus, mas não tem graça, ele é sem graça.
Ninguém gosta dele. Tem gente que é sem graça. Mas Deus vai derramar sobre você nessa manhã a graça dele, e você será agradável, não só a Deus, mas também a todas as pessoas. Amém? Então, por isso, as pessoas, sabe, se acampavam ao redor dele, sempre estavam por onde ele queria estar. E agora ele entra em Jericó. Talvez quando você pense assim, ele entrou em Jericó. Para que você entenda, as cidades não é como as nossas, as cidades antigas não é como a nossa hoje. Se você for a Jerusalém, você vai ver que tem duas Jerusalém, uma nova e uma antiga. A cidade antiga, ela é cercada por muros. Jericó era uma cidade cercada por muros. Se você vê lá no texto de Josué, quando Josué chega para conquistar Jericó, a Bíblia diz que a cidade era fortificada, cercada por muros, e aí Josué então parte para derrubar aqueles muros. Agora, quando Jesus sai da cidade de Jericó, por uma porta ou por um portão, quando ele começa a sair daquele portão e começa a caminhar, tem um cego mendigando. Tem um cego à beira do caminho pedindo esmolas. Tem um cego que era filho de um general chamado Timeu, um general das forças de Israel, que foi morto, aliás, pelos soldados, pelo Império Romano. E eles agora arrancam os olhos desse cego, que não tem nome. A gente fala Bartimeu, mas Bar quer dizer filho, então é filho de Timeu. A Bíblia não fala o nome dele. E aí o Império Romano arranca os olhos daquele menino, para servir de exemplo para todo o planeta, que quem se levantasse contra o Império Romano teria consequências gravíssimas. Olha, aquele menino perde tudo, perde família, perde prestígio, perde tudo, e agora ele é um mendigo. E agora ele ouve que Jesus vai passar por ali, ou está passando por ali. Eu imagino quando uma multidão começa a caminhar. Eu me lembro quando eu era criança, eu fui cabo eleitoral de muita gente, né? Não sei nem se Nereu Botelho é vivo ainda. Eu era cabo eleitoral de Nereu Botelho, andava com ele, andava com um monte de gente. E aí a gente saía fazendo aqueles arrastão na época da política. E aquele monte de gente tumultuando, e o repórter tropicando, e gente caindo, e todo mundo querendo estar perto do político. Não, imagina o tumulto que era Jesus passando aquele povo. E vem Jesus, dá licença, Jesus está passando e tal. E aí esse cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas dizem para ele: cala a boca, cara, fica quieto, Jesus está passando, ele é importante, você não pode ficar incomodando ele não. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que Jesus Jesus ouve aquele clamor e para, e manda chamar. Chama ele. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe, eu não sei qual é a sua situação nessa manhã, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem vivido dentro da sua casa, dentro do seu casamento, eu não sei se você é solteiro ou se você ainda quer se casar e precisa de um companheiro, eu não sei se você está com crises financeiras, emocionais ou existenciais, mas um fato é: se nós clamarmos ao Senhor, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai ouvir a nossa voz. E eu estou aqui para dizer para você nessa manhã: clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque o Senhor, busque uma direção dEle, busque uma palavra dEle. O Senhor vai falar contigo. Sabe, essas pessoas chegam para aquele mendigo e diz para ele: ei, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu estou aqui para dizer para você: não importa o que você está vivendo ou passando, tenha bom ânimo, tenha ânimo. E o que quer dizer ânimo, pastor? Ânimo não quer dizer alegria, não. Ânimo quer dizer coragem, disposição, intrepidez, ousadia, audácia. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, tem bom ânimo, tenha coragem, meu filho, tenha disposição, tenha intrepidez. Senhor, mas Jericó são muros grandes. Tenha coragem,
eu sou contigo. Ei, meu irmão, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Se você andar pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal vai te acontecer. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Tem bom ânimo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Sabe, nós precisamos vencer a incredulidade, nós precisamos vencer o desânimo, nós precisamos vencer as palavras contrárias, nós precisamos vencer as lutas. E só venceremos se nós tivermos coragem, se nós tivermos intrepidez, se nós tivermos, sabe, um espírito de ousadia. Hoje no nosso país, nós vivemos um país de incertezas, nós vivemos um país de incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós vivemos uma instabilidade jurídica, nós vivemos uma instabilidade financeira e política. Há quem diga que nós estamos vivendo os últimos dias, e há quem diga que o mundo vai piorar daqui para frente. Sabe, querido, mas eu não ando por vista, eu não ando por fé, eu ando pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é força, coragem, determinação, ousadia, intrepidez. Tenha bom ânimo. Mas talvez você possa falar assim, mas por que Deus mandou falar, por que falaram para o mendigo ter ânimo? Meu irmão, tinha uma multidão cercando Jesus. Chegar até lá seria difícil. Romper a multidão. E ainda, qual era o caminho a ser seguido? Ele não enxergava. Talvez você não enxergue saída, talvez você não enxergue solução, talvez você não enxergue o caminho a ser seguido. Mas eu estou aqui para você e dizer nessa manhã, simplesmente, tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha disposição. O Senhor é contigo, Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Clame, creia, lute, não desista. A segunda coisa que disseram para aquele mendigo: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ei, tem bom ânimo, não adianta você ter coragem, você ter força, você ter intrepidez, ousadia, ficar sentado. Ficar sentado. Ficar sentado não vai resolver nada. Eu costumo dizer, e eu gosto muito daqueles 4 leprosos lá de Reis, eles são leprosos, moram fora da cidade, e um deles diz assim: vamos na cidade buscar comida? E o outro diz assim: mas se a gente for lá, eles vão matar a gente, nós somos leprosos, eles vão apedrejar a gente, nós vamos morrer. Aí o outro diz assim: mas se a gente ficar aqui, nós também vamos morrer. É igual quando você diz assim: eu vou abrir um negócio. Aí alguém diz assim: mas eu vi um monte de gente que quebrou. Você já está quebrado. Tentar não vai custar nada. Sabe, querido, levanta-te. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa, na sua família. Eu não sei o que você está vivendo, sabe, mas além de ânimo, é preciso se levantar. Tem bom ânimo, levanta-te. Muitos estão na igreja, estão, sabe, na rua, estão no trabalho, estão de pé por fora, mas por dentro estão caídos. Tem muita gente que na sua alma está prostrado. Tem muita gente que na sua alma está destruído. Por fora ele está forte, está valente, está guerreiro. Por fora ele está, não, eu vou vencer. Mas quando ele está só, sabe, a voz da sua alma não se cala diariamente. Você é um derrotado. Você não vai conseguir. Você não vai vencer. Você está sozinho.
Olha aí, é você contra o sistema. Olha, é você contra o tanto de gente. Você não vai conseguir. Deixa eu falar algo para você. Deus não precisa de uma multidão para agir. Deus só precisa de um. Deus não precisou de 30 mil soldados de Gideão. Só precisou de 300. Deus não trabalha com a maioria, Deus trabalha com a minoria. Pode pegar a Bíblia e você vai ver. Sabe, querido, a mensagem para você nessa manhã é: levante-se. Levante-se. Talvez você está caído por dentro nessa manhã, mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios: assim como pensa em sua alma, assim o homem é. Ele não vai ser, ele é. E se você ficar caído por dentro, o seu próximo passo vai ser se prostrar, vai ser cair por fora. Se você se mantiver caído na sua alma, se você se mantiver caído nas suas emoções, o seu próximo passo é um quarto, é um isolamento, é um lugar onde você vai se isolar completamente do mundo e das coisas que Deus tem para você. Você está entendendo? Diga amém. Assim como pensa na sua alma, sabe? Busque ânimo, busque ousadia dentro de você, para você se levantar por fora. Quando você conversa com alguém depressivo, deprimido, você vai ver que quando ele está deitado, você chega lá para ele. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã: depressão não é frescura, viu, irmãos? Depressão não é frescura. Depressão, síndrome de pânico, isso é patologia. Precisa ser tratado com médico, e o médico é psiquiatra, e psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico de gente. Você está aí? Você conversa com aquela pessoa, ela diz assim: ah, eu quero me levantar, eu quero sair daqui, mas eu não dou conta. Eu não dou conta. As pessoas querem, mas não dá conta. Sabe por quê? O seu corpo está prostrado porque a sua alma também está destruída. Sabe, querido, nós precisamos renovar a nossa fé no nosso interior, renovar as nossas convicções, a nossa crença. Nós precisamos estar inteiros por dentro para conquistarmos aquilo que está lá fora. Está difícil, pastor? Talvez você possa dizer: está difícil, pastor, eu não vejo mais saída. Irmãos, nós podemos não ver, mas o Senhor vê. Deus nunca vai agir da forma que nós imaginamos. Deus manda Josué derrubar os muros de Jericó, mas tocando de roda, e depois tocar um chofar. Deus manda um menino derrubar um Golias com uma funda, com uma pedra. Sabe, Deus manda Josafá ir para uma guerra e colocar o ministério de louvor na frente. Deus não age do nosso jeito. Não é do jeito que você pensa, porque você só vê o hoje, você não consegue enxergar amanhã. Deus vê ontem, hoje e vê eternamente. Então, eu estou aqui para dizer para você nessa manhã: levante-se, fique de pé, o Senhor está contigo, Ele peleja por você, Ele é a tua força, o teu escudo, o teu galardão, Ele é quem vai adiante de ti. Alegre a sua alma, renove as suas convicções. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe, Paulo está dizendo: olha, ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que o meu homem, sabe, exterior não queira, sabe, eu me renovo dia após dia. Levante-se de manhã, meu querido. Talvez você possa estar brincando, mas isso é muito sério. Levante-se de manhã, quando você for escovar os seus dentes do bafão, não beije a sua esposa antes de escovar o dente aí, não. Tem dia que meu bem levanta, acorda, quer me beijar, eu falo depois. E para os solteiros nós vamos orar para você
dá um beijo com essa boca fedida depois que você levanta. Mas quando você se levantar pela manhã, olhe para o espelho. Olhe para o espelho. E diga: ei, diga o seu nome. Ei, Daniel, você é o cara. Você vai vencer hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. Você não sabe o que vai acontecer durante o dia, mas eu posso te afirmar: o Senhor está contigo. E no final do dia, você voltará para casa sorrindo, alegre, porque o Senhor te dará a vitória. Faça isso. Sabe, acredite em você, levante a sua autoestima, se capacite. A terceira coisa e última que eu vejo naquele homem, alguém diz para ele: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. A terceira coisa que eu vejo nesse homem, ele tira de si a capa. Diga comigo: ele tira a capa. Você pode tirar a capa, você pode tirar a máscara, você pode deixar de se esconder. Sabe, a folha de figueira escondia Adão, ou tentava esconder Adão e o seu pecado, mas não o escondia de Deus. Sabe, querido, a armadura daquele comandante, daquele general, daquele coronel, não sei, chamado Naamã, escondia a sua lepra. Naamã, lá fora, era o capitão, era o comandante, era o cara. Ele era o cara, respeitado por todos. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a capa, quando ele tirava a armadura, a farda, ele era leproso. Só quem conhecia ele era a esposa e os funcionários da sua casa. Por trás da armadura, ele escondia uma lepra. O que você esconde por trás da sua armadura? O que você esconde por trás da sua carteirinha? O que você esconde por trás da sua máscara, da sua roupa, da sua maquiagem? O que você esconde? Sabe, o beijo de Judas escondia a traição. Tem gente que consegue esconder coisas até atrás de um beijo. Parou para pensar nisso? Judas escondeu a traição atrás de um beijo. Sabe, eu estou assistindo uma série e a mulher chegou, toda elegante, bonita, e disse para o cara: toma aqui o vinho, o uísque que você mais gosta. Sabe o que ela escondeu atrás daquele copo de uísque? Um veneno que o matou instantaneamente. Nós somos peritos em esconder. Nós somos peritos em não revelar quem somos. Nós somos peritos em revelar e em esconder os nossos maus, os nossos comportamentos errados. Nós somos peritos, sabe, irmãos, em esconder as coisas do passado. A capa de Bartimeu escondia um passado de glórias, mas um presente de misérias. Filho de um general. Flávio Joséfo diz que o pai dele foi uma referência no exército de Israel. E eu quero dizer para você nessa manhã: se você quer ir ter com Jesus, se você quer ter um encontro com Jesus, está na hora de tirar a capa. Está na hora de deixar, sabe, de sermos o que nós não somos. Porque Jesus nos conhece sem capa. Jesus te conhece sem maquiagem. Jesus te conhece sem farda, sem carteirinha. Jesus te conhece sem títulos. Está na hora, meu irmão, de nós sermos vulneráveis. O que é ser vulnerável, pastor? É expor diante de Jesus, dos nossos líderes, dos nossos pastores,
as nossas mazelas, os nossos pecados, aquilo que de fato quem somos. Está na hora, irmãos, de realmente tirarmos a capa e de sermos quem somos. Pastor, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você, eu não sei. Mas eu sei que se você se confessar com alguém, se você estar com alguém, se você andar com alguém que é maduro e equilibrado, eles não vão pensar de você. Eles vão orar por você. Eles vão ministrar sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos. Um dia o deputado estava lá no meu gabinete. E eu disse para ele, falei, eu não quero ser só o seu assessor. Eu quero ser seu pastor. Porque como seu pastor, eu vou te falar de forma diferente. Como seu pastor, eu vou te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Como seu assessor, talvez eu vou te falar só o que você quer ouvir. Mas é isso, irmãos. Nós não podemos ouvir só o que nós queremos ouvir. Nós precisamos ouvir o que nós precisamos ouvir. Porque o que gera mudança e o que gera, sabe, um relacionamento íntimo com Jesus, é de fato nós sermos quem nós somos. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem esconde coisas dentro de um relacionamento familiar não prospera. Quem esconde coisas dentro de um relacionamento na empresa não prospera. Quem esconde pecados de Deus, dos seus líderes, dos seus pastores, dos pais, sei lá, de quem quer que seja, a Bíblia diz que não prospera. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está na hora, irmãos, de nós andarmos sem filtro. No Instagram tem um aplicativo, um negocinho lá que você põe filtro, você fica com a pele lisa. Agora eu vi o governador aí, vi o Marcos, não vi o coronel ainda. Você vai fazer o seu, não? Você não precisa, né? O coronel, o deputado aqui não precisa. Eu vi aí os caras assim agora com o filtro da IA, inteligência artificial, né? Sabe? A pergunta é: quem somos nós sem filtros? Sabe, querido, a Bíblia diz que aquele homem arranca a capa e chega diante de Jesus. Jesus vira para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Quando você se mostrar para Jesus, a pergunta que ele vai fazer é essa: o que você quer que eu te faça? Ora, Bartimeu poderia pedir muitas coisas? Não sei. E talvez você possa dizer assim, mas essa pergunta de Jesus, ela é sem noção, né? Porque o cara é mendigo, é cego, e Jesus ainda... Ô Jesus, o senhor está... O cara quer enxergar. Não, essa pergunta ela não é uma pergunta sem noção. Porque essa pergunta, a perguntas são mais importantes que respostas. A resposta revela verdadeiramente a intenção do coração. Essa pergunta vai revelar qual é a intenção do coração de Bartimeu. Irmãos, presta atenção. Bartimeu era filho de um general. Bartimeu não, esse mendigo era filho de um general. Ele tinha prestígio. É igual aqui na igreja. As pessoas falam para Lucas, para Maria Eduarda, né? Ele é o filho do pastor. Alguém diz assim, que ele é o filho do general. Chegou o filho do general, vamos fazer amizade com ele. Ele tem bicicleta, nós não tem. Ele tem PlayStation, a gente não tem. Vamos fazer amizade com ele, porque a gente joga PlayStation. Agora aquele menino não tem mais nada, ele é mendigo. Ele podia dizer assim: Jesus, eu sei que o Senhor ressuscita mortos, vai lá e ressuscita meu pai na tumba. Jesus, eu sei que o Senhor tem poder de transformar tudo, transforma a minha vida, eu quero dinheiro, eu quero a fama, eu quero tudo que meu pai tinha. Não, ele diz, eu só quero enxergar, eu só quero ver.
Sabe, irmãos, e enxergar talvez seja uma coisa muito simples, mas não é. Geazi, quando Eliseu mandou ele lá fora para ver quem estava lá fora, Geazi enxergou, sabe o quê? Os soldados, os inimigos em volta dele. Mas quando Eliseu sai lá fora, Eliseu diz assim, eu não lembro se Eliseu saiu lá fora ou não, mas Eliseu disse assim para Geazi, ei Geazi, você está vendo os inimigos, né? Eu estou vendo, os carros de fogo e os seus cavaleiros que vão lutar a nossa guerra. Porque tem muita gente, irmãos, que está na igreja, mas não tem visão. Ele enxerga, mas ele não tem visão. Nossa, essa doeu, hein? Tem muita gente que enxerga, mas não consegue ter visão. Sabe, quando Eliseu faz uma oração, ele diz assim, Senhor, tira essa cegueira de Geazi, para que ele enxergue. Quantos estão me vendo aqui? Diga amém. Vocês todos podem estar me enxergando, mas a maioria de nós não temos visão. Sabe o que Deus quer restaurar nessa manhã? Tua visão. Pastor, mas eu enxergo. Eu sei, mas não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Isso é falta de visão. De visão. Sabe, queridos, eu quero dizer para você nessa manhã que Jesus restaura a vista daquele cego. O que foi que vocês estão rindo? Jesus restaura a vista daquele cego. Vocês fazem tudo para me atrapalhar, né? Estou segurando ele aqui. Jesus restaura a vista daquele cego, deputado. E ele começa a enxergar. Ter uma visão restaurada, irmãos, muda completamente a nossa vida. As dificuldades se transformam em oportunidades. É uma maneira diferente de ver. Os Golias da vida se transformam em circuncisos filisteus. Ter uma visão mudada muda totalmente a nossa maneira de enxergar a vida. E é isso que Deus quer fazer com você nessa manhã. Para que você pare de olhar para os seus problemas, para que você pare de olhar para as suas dificuldades, para que você pare de olhar para o governo. Irmãos, nós não dependemos de Lula, nós não dependemos de governo, nós dependemos de Deus. E eu vou dizer novamente, Israel prosperou em tempo de escravidão. Amplie a sua visão. Pare de ficar murmurando, reclamando, falando. Ore. Ore. Abençoe as nossas autoridades. Abençoe os nossos políticos. Abençoe as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Abençoe a sua empresa. Abençoe seus negócios. Abençoe seu casamento. Abençoe sua vida, seus filhos. Abençoe. Tenha uma visão diferente. Talvez o seu filho hoje pode estar nas drogas, mas vira para ele e fala assim, eu vejo você servindo ao Senhor, eu vejo você caminhando na presença de Deus, eu vejo você um empresário. Isso é visão. Isso é visão.